Bom, pessoal, deixa eu mostrar aqui rapidinho aquele operacional que eu falo todos os dias na live, inclusive várias vezes, né, durante a live, que é a confluência de 50% maiores ou pontos importantes de suporte à resistência e procura um 50% menor, seja com confluência também de IFR, divergência, etc, né? Tiveram duas ocasiões dessa no dia de hoje. Vamos lá. No topo, que foi o topo histórico por 5 pontos, quer dizer, 25 pontos, 5 ticks, né? Que é o topo histórico intraday, não é de fechamento, né? Quando eu falo topo histórico aqui no day trade, no mini índice é topo histórico de intraday, né? Porque se for ver o fechamento, não é esse. Mas vamos lá. 225 batendo 250, 5 ticks, então vai lá. Alguns gostam de falar captura de liquidez, outros rompimento falso, ou o que quer que seja, né? Deu lá em cima, então, ó, acompanhando o IFR, ó. Topo no IFR foi esse candle aqui, ó, tá? Vamos usar esse aqui, ó, que foi o fechamento, né? Aqui, certo? Então foi esse aqui, ó. Então fez esse topo, fez esse IFR, fez um novo topo e não confirmou. Aqui tá nos 5 minutos, né? Besteira minha, num minuto, só para ilustrar melhor, ó. Ó, topo aqui, certo? Topo do dia. Fez esse topo e esse topão aqui no IFR, ó. Eu prefiro quando dá 3, tá? Mas já com 2 é válido. Ó, topo do dia, até então, topo no IFR. Mais um topo que foi o que rompeu lá o topo de ontem, né? O topo intraday, o topo histórico. Inclusive desse candle bonitinho de 1 minuto, mas candle de 1 minuto é sacanagem o cara ler candle de 1 minuto, né? No 5 deu alguma coisa? Ó, até deu, né? Quem gosta de operar isso aqui, ó, esse candle aqui, no 15 deu? Também igualzinho, ó. Quem gosta de operar, vende aqui, stop aqui 260 pontos, né? Busca aí 1 para 1, 2 para 1, enfim. Mas vamos lá, não é esse que eu quero falar. Então, ó, deu divergência, certo? Esse topo aqui deu topo do FR, esse novo topo não deu topo no FR. Então, você fica esperto. O que a gente precisa? A gente precisa um rompimento de estrutura, que foi essa aqui, tá? Essa última estrutura aqui rompeu. Ó, rompeu a estrutura, o que você espera? A volta. Lembra que durante as lives eu sempre falo, ó, vou criar um cenário hipotético, vou botar aqui, seria ideal o preço voltar mais ou menos aqui e tal, e que os 50% seja de preferência aqui no fundo rompido, né? Então, ó, rompeu a estrutura, certo? Puxou 50% para cá, deu mais ou menos aqui no fundo rompido, né? Então aqui, ó, a venda seria aqui, deixa eu apagar aqui só para não confundir, ó. A venda é aqui, certo? Nos 50% dessa pernada, depois de romper a estrutura, 50%. No operacional conservador, eu já vou explicar o que é o conservador. Eu vou colocar nos 5 minutos agora, só para ficar melhor para ver, né? Ó, deixa eu diminuir isso aqui, porque já não importa. Então vamos lá, no minuto eu vendi aqui, ó. Vendi aqui. No conservador, o que é? Vendeu aqui, stop aqui em cima, arredonda para 230 pontos, 240, até 250 pode ser, né? Que seja. E aí o alvo no 61.8, aqui embaixo. Então no conservador você vende aqui, coloca o stop aqui, alvo aqui de mais ou menos aí 450 pontos, certo? O que é esse mesmo operacional no formato, caso você seja mais agressivo, queira alavancar, etc. O que você faz? Você vende aqui também, mesma coisa, stop aqui, digamos que eu vendi 5, certo? Vendi aqui, stop R$ 250, 250 pontos, com alvo de R$ 450, 450 pontos. Só que, como eu sou agressivo e quero alavancar, eu vou vender... Vendi 5, vou vender mais 5. De preferência, sempre dobrando a mão para a conta ficar certinha. Então, eu vou vender 5 aqui na mínima. A mínima desse pivô aqui, ó, tá aqui, 850. Bota aqui no 845, 840, né? Que seja, 1 ou 2 ticks abaixo. Vende aqui. Como você vendeu aqui e aqui, o seu preço médio vai ficar, se vender a mesma mão, né? 5 aqui, 5 aqui. Seu preço médio vai ficar exatamente no meio. Então, o meio é isso aqui, ó. Vamos botar a ferramenta aqui que fica mais fácil de ver, ó. Vai ficar mais ou menos aqui, ó, nesse 50%, certo? Nesse novo 50%. Seu preço médio, ao invés de estar aqui do começo, vai cair para cá. O seu risco inicial, quanto que era? Era R$ 250, certo? 5 contratos, 250 pontos. Para manter o mesmo risco, agora com 10 contratos, é metade da pontuação, certo? Porque você está com o dobro de mão. Então, o seu stop vai ficar aqui, ó. Onde era a sua entrada, vai virar o stop. Certo? Para manter o mesmo risco financeiro de R$ 250, o seu stop com 10 contratos, que o seu preço médio vai estar aqui, vai ficar aqui. Depois eu te digo por que é frustrante esse operacional no formato agressivo. Então vamos lá, você vendeu aqui 5, alavancou mais 5 aqui, seu preço médio foi para cá e seu stop aqui com os mesmos R$ 250 do que seria aqui. E qual é o alvo? O alvo é a mesma coisa.
O alvo é aqui, o mesmo 161.8. Então você ganhou, você surfou o movimento daqui até aqui com o dobro de mão. Vamos fazer a seguinte conta. Deixa eu botar ali a marcação. Vamos fazer a seguinte conta, certo? Seu alvo com 5 contratos vendendo aqui, indo para cá, que é o alvo do 61 desse movimento, seria R$450, certo? Então vamos dizer que o seu preço médio ficou aqui 950. Do 950, o seu alvo seria aqui com 10 contratos, seriam 340, bota 340 pontos. Só que 340 pontos com 10 contratos. 340 pontos com 10 contratos dá R$680, certo? Então ao invés de você ganhar R$450, você vai ganhar 680. Então você ganha aí em torno de 1,5 mais ou menos a mais. Então com o mesmo risco financeiro, que é de R$250, que era vendendo aqui com 5, era aqui 250 pontos. Você alavancou, ficou com 10 e manteve o stop aqui, certo? Com 10 contratos, o mesmo risco de R$250, você ganhou 680. Então, se você divide 680 por 250, dá aí 2,7 para 1. Inicialmente era 250 para 450. Então, 450 dividido por 250 dá 1,8. Então, você subiu de 1,8 para 2,72 o seu risco ganho. Com o mesmo movimento, certo? Você não precisou extrair mais do movimento. Você não precisou que o preço andasse mais para você ganhar. Você ganhou no mesmo movimento que foi daqui até aqui. Vou apagar isso aqui para não atrapalhar. Daqui até aqui com o mesmo movimento, só que você alavancou, certo? Agora, o que é frustrante nessa operação? Extremamente frustrante. O preço, depois de você alavancar, seu preço médio ficaria aqui, mais ou menos, né? Que eu falei, 950. O que ele poderia fazer? Alavancar aqui e voltar aqui no meio, o que é extremamente normal, para ainda assim ele voltar. É um movimento normal. Só que ao fazer isso, de ele alavancar, romper esse fundo e subir novamente aqui, ele vai te estopar com os mesmos R$250. Que antes seu stop de R$250 estava aqui em cima. Ou seja, ele teve que andar menos para te estopar igual. Então, nessa forma de operar esse tipo de operacional dos 50%, ele é frustrante porque você acaba estopando mais. Você sai mais negativo, mais vezes. Mas vale lembrar que o risco é sempre o mesmo, certo? Considerando que seu stop, sei lá, seu risco por operação seja R$250 nesse exemplo aqui, né? Então você vai acabar estopando mais, porque é normal ele voltar aqui o preço, né? Para depois ele vir para cá, que foi o caso, né? Então, por sorte, aqui ele veio até aqui, ó. Não andou tanto, né? Chegou no seu preço médio alavancado e andou. Então você conseguiu extrair mais financeiro da mesma pontuação. Essa é a ideia de você operar dessa forma, de fazer o preço médio para frente, especificamente desse operacional, né? Então vamos lá, teve essa oportunidade lá em cima e aí o preço desenvolveu, aí você puxa os 50% intraday, que é o 50% do dia, fundo de hoje, topo de hoje, onde o preço bateu aqui, ó, onde o preço parou, certo? Na região 152.500. Qual foi a mínima desse candle aqui? Foi 152.505, a mesma região, certo? Isso aqui tá nos 5 minutos, você desce por 1 minuto, ó, vamos lá, é esse ponto aqui, vamos ver a divergência? Vamos lá, lembra que eu falei que eu gosto de ver 3 fundos divergentes? Aqui deu certinho, ó. Aqui está o 50%. Deixa eu apagar isso aqui. Essa linha traçada aqui é o 50% do dia, certo? Então vamos lá. O primeiro topo, o primeiro fundo próximo aqui, ó. Ao IFR baixo. Tá? Tá lá embaixo. Fez o topo. Não existia isso aqui ainda, ó. Tava assim, ó. Ó. Fez esse topo. Foi desenvolvendo, desenvolvendo. Opa, fez mais um topo, certo? Ou topo não, fundo. Fundo 2. O IFR confirmou? Não. O fundo foi mais alto do IFR. Então beleza. 1, 2. Vamos ver se tem mais um. Opa, mais um fundo. IFR acompanhou? Não. Mais alto ainda, inclusive mais alto que o segundo. Aí você já liga o sinal amarelo. Fala, opa, pode ser interessante essa volta aí, hein? Porque a confluência é forte, 50% do dia. É um ponto muito importante. E já veio aqui, sem força, dando divergência no IFR. Você fala, opa, peraí. Então vamos lá, o que tem que fazer agora? Tem que romper a última estrutura. Qual que é a última estrutura? Você pode colocar aqui, você pode colocar aqui. Aí fica a seu critério. Não tem nada engessado. Aqui é extremamente subjetivo nesse sentido, tá? Em tese, valeria aqui, certo? Porque já é a primeira estrutura, inclusive essa aqui, né? Então vamos lá, ó. Rompeu? Rompeu. Inclusive rompeu essa aqui, né? Olha lá, rompeu. Certo? Ao romper, você espera o quê? 50%. Olha lá, 50% dessa pernada. A última pernada. Deixa eu deletar aqui. Ó, do último fundo. Olha lá, olha os 50% aqui. O que você faria aqui? Mesma coisa lá de cima. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu diminuir. Vamos lá, ó. Comprou aqui. Vamos entrar com 5 de novo para facilitar a conta. Comprei aqui. Minha ordem de compra estava aqui, certo?
Até tem um FVGzinho aqui, ó, um gapzinho na região para validar, né? Mas enfim, não vamos ver isso. Só 50%. Comprei aqui. Comprei aqui, o stop tá de quanto? Olha isso, 100 pontos. Arredonda para 100, para facilitar, 100 pontos, certo? E o alvo, 177. 175, 170 pontos. Coloca aí 1.7 para 1, certo? Isso no conservador. Comprou aqui, stop aqui, alvo aqui e acabou. Não tem 0 a 0, não tem proteger, não tem nada. Ou é alvo ou é stop. Você é agressivo, então vamos lá. Comprou 5 aqui, alavancou aqui, certo? Ao alavancar aqui no rompimento do 665, 670, o seu preço médio automaticamente vem para o meio. Porque você comprou aqui, então comprando 5 aqui, seu preço médio vem para cá para o meio. Seu preço médio está aqui e mantendo os mesmos R$100 de stop, tá aqui, ó. Vai estar aqui o seu stop. Ao invés daqui, mantendo R$100 com a mesma mão dobrada, vai estar aqui o stop. E o alvo é o mesmo alvo, 161 do movimento inteiro. Ou seja, vamos fazer a conta, ó. Inicialmente seria com 5 contratos, 170 pontos, R$170, certo? Como você entrou com mais 5, alavancou, dobrou a mão, seu preço médio foi daqui lá para cima. Ou seja, são 130 pontos com 10 contratos, dá R$260. A diferença nesse caso não foi tão grande porque a pernada foi menor, o movimento foi menor. Obviamente, quanto maior a pernada, como trabalha com porcentagem, o de alvo, que é 161,8 e 50%, quanto maior a pernada, maior a porcentagem maior vai ser o número a porcentagem, né? 50% de 1.000, obviamente, é maior do que 50% de 500, né? Então, a diferença financeira não foi tão grande. Mas veja, vamos lá. 170, aqui seria 1.7 para 1, né? Que era stop de 100, alvo de 170. Aqui o stop mantém de 100, só que o alvo foi 260, ou seja, 260% é 2.6, né? 2.6 para 1. Então pulou de 1.7 o seu risco retorno para 2.6. Novamente, você não precisou que o preço andasse mais, você não precisou de mais pontuação, você só precisou você usou a mesma pontuação, o mesmo movimento para alavancar, ou seja, você usou mais contratos, você fez o preço médio para frente e nem deu muito calor aqui, ó. Porque ele alavancou, voltou só um tiquinho aqui e já foi para cima, certo? Porque aqui o movimento era menor, você precisava só de movimento de 170 pontos, né? Lá em cima foi mais. Então essa é a vantagem. Novamente, poderia ser frustrante porque você comprou aqui, alavancou aqui, se o preço médio foi para cá para o meio, ele poderia voltar aqui, né? Nada extraordinário, porque ainda assim seria na região dos 50%, para ele voltar a subir, tiraria também no stop de R$100, só que com a mão dobrada, certo? Então a vantagem de você ser agressivo nesse sentido aqui é você alavancar, você utilizar o mesmo movimento, que é esse aqui, para ganhar mais, sem precisar de mais pontuação. Sabe? E você usou uma confluência fortíssima, que é o 50% do dia, né? Que foi isso aqui, ó. Deu aqui, foi. E se você buscar até nos 5 minutos aqui, ó. A gente tá vendo no 1, né? Se você buscar no 5 é a mesma coisa. Fez outro movimento aqui, ó. Ó, tá indo lá bater o alvo agora. Se você puxar o 50% da queda, tá aqui, ó. Certo? Aí você pensa, pô, e aí? O comprador tá... Igual eu falo todos os dias na live. Eu tô comprado ou vendido, mas existe sempre outro lado. Se eu tô comprado aqui, o vendedor tá esperando aqui para vender, certo? Então você pensa, pô, o meu alvo da compra é aqui, nesse verdinho aqui, 161.8, mas ao mesmo tempo tem aqui 50%. E aí? Aí vai de você. Você pode comprar aqui e sair no 50%, se você quiser fazer parcial. Eu sou contra parcial, não gosto de parcial. Se você quiser fazer parcial aqui e aqui, eu não vejo vantagem, porque a diferença é pouca de ponto, é 100 pontos. Se fosse por precaução, é melhor sair aqui no 50%. Comprou aqui, ó, saiu aqui, daria 230 pontos. Stop de 150, mais ou menos, né? Só que se você alavancou, ó, isso aqui nos 5 minutos, né? O movimento é um pouco maior. Comprou aqui, alavancou aqui, o seu preço médio vai aqui para o meio, não estopou, o preço médio vai aqui para o meio, certo? Estoparia aqui com o mesmo risco, olha lá, tá batendo o alvo, 900 e... Quanto que daria ali, ó? 965, bateu 960, bem capaz que pegue, né? Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Seu preço médio seria... Vamos fazer de novo com 5 para facilitar, né? Ó, você comprou aqui, o stop seria de bota aí, R$160 para um alvo de R$320, com 5 contratos. Se eu alavanquei 5 aqui e fiquei com 10, meu preço médio foi daqui. Então é daqui até lá, ó, daria 250, bota aí, só para arredondar, 250, R$500, certo? Ao invés de você ganhar
320, você ganhou 500 no mesmo movimento, porém alavancado, certo? Eu estou dando um exemplo de 5 porque é para facilitar, que a pontuação mesmo é o valor do financeiro. Mas pode ser com um contrato, entrou com um aqui, depois entrou com mais um, ficou com 2. Pode ser com 50 aqui, entrou com 50 aqui, com 50 aqui, óbvio, né? Mas lógico, isso eu falo alavancando com a mesma quantidade de contratos. Sempre dobrando, 5 com 5, 10 com 10, 1 com 1, 50 com 50. Lógico, você pode entrar com 5, depois entrar com 3, com 4, com 10. Lógico, se você entrar com mais do que você entrou inicialmente, seu preço médio vai ficar mais para cima, né? E aí para você estopar é mais fácil. Você também pode entrar com 10 aqui e 5 aqui, lógico que pode. Só que daí seu preço médio vai ficar um pouco mais para baixo, vai ficar um pouco melhor. E seu stop, mesmo stop financeiro, vai ficar um pouco mais para baixo. É uma precaução. Só que daí você vai ter o resultado financeiro menor, né? Lógico, né? Então, assim, é uma forma que eu vejo de você alavancar extraindo do mesmo movimento. Você não necessita que o preço se movimente muito mais para ganhar mais, né? Alavancando. E você, o melhor disso tudo é que você sempre mantém o mesmo risco. Vocês perceberam isso, né? Meu risco aqui, ó, seria de 5 contratos, R$160. Quando eu alavanquei para 10, se manteve em R$160. Mesma coisa, não mudou. Então, esse é o bacana. Então, de repente, você pega se você quer esticar, pegar um movimento maior, você consegue fazer. Digamos que, ó, eu alavanquei aqui, só um exemplo, né? Digamos que eu alavanquei aqui, deixa eu deletar aqui, ó. Digamos que eu alavanquei aqui, tá nos 5 minutos, né? Só lembrando, só como exemplo. Digamos que eu entrei vendido aqui, alavanquei aqui, certo? Em vez de querer sair aqui no 61, não, eu quero sair aqui no fundo do dia. É um exemplo, né? Não chegou lá, mas só um exemplo. Então, você estaria andando tudo isso aqui da alavancada, seu preço médio estaria aqui, certo? Para pegar todo esse movimento com 10 contratos. 1.100 pontos daria R$2.200 com 10 contratos. Sendo que seu stop inicial foi R$300. Sabe? Então você consegue extrair o mesmo movimento muito mais porque você está com o dobro de mão. Então essa é a vantagem. Quando se fala em preço médio, a favor, eu penso exatamente isso. É você extrair, não necessitar que o preço se movimente mais para você extrair mais dinheiro do mesmo movimento. Então é isso, ó. Deu lá a liquidez do topo diário, digamos, né? Topo de ontem. Deu 50% aqui com divergência. Aqui também no 50% do dia. Deu aqui a divergência também no EFR no minuto. Você conseguiu comprar aqui, ó. Certo? Foi esse aqui. Deu, olha a coincidência, né? O alvo aqui, ó, deu 161, onde é que ele parou o preço, né? Parou e voltou. O cara podia fazer isso aqui ainda. Quem fosse mais corajoso, ó. Onde deu lá agora? E tá ticando o preço, ó. Não foi encaixando para dar certo. Deu certo aqui, ó. Então, além desse movimento aqui, ó, ter dado certo, você já ganhou essa grana, você tem mais confiança em entrar nesse aqui, dessa pernada maior, né? Porque ele rompeu várias estruturas. Fala, beleza, se ele fez isso, pô, eu posso comprar aqui de novo, nesse 50% ele compra, né? Dessa pernada aqui. Você usa uma parte do lucro desse outro movimento aqui. Fala, beleza, vou entrar aqui, ó. Vamos lá. Entrei com 5 e nem é tão grande, cara. Nem é, achei que fosse mais. Ó. Engana às vezes, ó. 160 pontos, ó. Botei 160 de stop 5 contratos, certo? Com alvo aí de... Bateu agora lá, ó. 320 pontos, 2 para 1. Aí se você alavanca, vê se teria estopado. Eu não teria estopado, cara. Ó. Você alavancou aqui, ó. Deu zero suor, cara. Olha aqui. Você comprou aqui, alavancou aqui. Lógico, depois se você comprar aqui da mão inicial, deu esse sustinho aqui, né? Mas nada demais, ó. Comprou, foi, alavancou aqui. Depois que ele alavancou, ele nem voltou, cara. Olha aqui. Alavancou essa voltinha aqui de, sei lá, de 30 pontos. Não te beliscou em nada e foi direto. Então, a partir você alavancou aqui, seu preço médio caiu para cá, ó. Então, você subiu com 10 daqui até lá. Ou seja, ó, 250 pontos, arredondando, daria R$500. R$500. Enquanto você pegaria com 5 contratos, 300. É 200 a mais. É muita coisa, é 70% a mais. R$200, 7 vezes 3, 21. É 70% a mais. Você tem noção do que é isso? 70% financeiro? Mas de 300 para 500 não é muita coisa. Porra, é 70%. Não importa se é de 300 para 500, se é de 1.000 para 1.700. É 70% a mais. Vai depender, obviamente, da quantidade de contratos que você está trabalhando. Da sua margem em conta real, em mesa, enfim. Então, a magia é essa. Você mantém o seu stop financeiro e aí você faz position size, né? Você fala, eu posso perder X reais, posso perder R$500. Então, vamos lá. Quanto que é o tamanho do stop? 150. Se eu usar 10 contratos, dá 300. Vai dar uns 13 contratos aqui. Aí você, lógico, considerando que caso você queira ser agressivo, que você tenha mais 13 contratos para alavancar lá em cima, né? Para dobrar a mão. E aí seu preço médio vem para cá. E aí, pô, olha lá, tá brigando lá no alvo.
sabe? Então essa é a essência. Você consegue extrair mais financeiro pelo mesmo movimento, né? Então aí, ó, 50% do dia foi, vai lá. O vendedor tá vendo isso aqui, ó. Deu alguma coisa ali? Vamos ver se deu alguma coisa, algum stop pro vendedor. Não deu, ó, porque ele bateu lá, desceu, mas não deu a... Vamos ver se deu divergência. Esse topo aqui é esse. Vou botar o imã aqui, ó. É fácil ver quando dá certo. Vamos ver se deu errado, né? Ó, esse topo aqui, 75,34. Quanto é que deu isso aqui, ó? 75,57. Já furou. Já fez um novo topo, já fez um novo topo no FR. Ó, fez novo topo lá, não, aqui fez novo topo, fez. Ou seja, não confirmou a venda. Por mais que tivesse quebrado a estrutura aqui, ó, como quebrou entre aspas, né? Porque ele só deu o pavio. Se ele tivesse quebrado vindo até aqui, mas sem divergência, eu não venderia. Precisa autorizar pela divergência. Esse especificamente, né? Não deu lá, continuou, tá subindo. Tá passando pelos 50% do dia. Aí você pensa, pô, 50% de compra do dia, desse dia de alta, tá se confirmando. O comprador deu boa, né? E da venda aqui não. Nada impede dele lá em cima, igual fez hoje com o topo de ontem, né? Fazer essa mesma coisa que fez aqui, ó. Vai lá no topo de hoje ou amanhã, né? Vem aqui, ó, deu rompimento falso, captura liquidez, o que quer que seja. Chegando no minuto lá em cima, a gente olha a divergência. Mesma coisa, olha a divergência lá no topo. Chegou lá no topo, deu divergência, de preferência 3 vezes, 3 topos com 3 topos divergentes. Quebrou estrutura para baixo, igual isso aqui, ó. Ó, deu os 2 topos divergentes no FR, quebrou estrutura para baixo, ó. 50%, testou e pau na máquina, sacou? Nada impede de você vender essa coisa linda aqui que deu, ó. Vendeu aqui. Ao alavancar aqui, ele me fazer isso aqui, romper, pum, e vir para cá e te estopar. Isso que é frustrante, mas faz parte. Se você quer ser agressivo, quer aproveitar a mesma pernada com mais contratos, é isso que tem que fazer. Se não, você vende aí no conservador, né? Vendeu seco aqui 5, alvo aqui e foda-se. Espera chegar lá e acabou. E não faz mais nada, sabe? Então vai de cada um. Eu, como sou agressivo, como sou gulosão... Eu faço assim, eu gosto de alavancar. Então essa é uma ótima forma de operar, né? Tem dia que não acontece nada. Tem dia que você vai ficar aí procurando esse setup especificamente e não vai fazer, porque não dá. É dia de lado, é dia que vai romper topo e voltar e não vai dar divergência, enfim. Mas faz parte, né? Tem que ter paciência pensando nesse operacional específico, né? Tem que ter paciência, esperar o cenário se formar e acreditar e operar. Então assim, hoje deu duas opções. Esse operacional 2 vezes e deu boa, né? Então é isso, galera.